pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda videoaula da Semana Gratuita dos Copos da Felicidade. Estou muito feliz, né, de ter vocês aqui junto comigo mais nessa aula. Espero que tenham gostado da aula de ontem, tirado as dúvidas de vocês. Se tiverem dúvidas sobre a aula de hoje, mandem mensagem pra gente, tá? Que a gente vai tirar a sua dúvida sem nenhum problema, tá bom? Então não fica com dúvida, aproveita aqui a nossa semana de curso, que eu tenho certeza que você vai fazer o maior sucesso com esses copos, tá bom? Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer o recheio de leite ninho, tá? Que é o brigadeiro de ninho cremoso. Vamos aprender a fazer o brigadeiro de chocolate, né? O recheio brigadeiro de chocolate. E vamos aprender a fazer também o recheio mousse de leite ninho, que é muito pedido, tá? Vou ensinar pra vocês em um ponto e falo pra vocês como que vocês fazem pra dar um outro ponto nesses mesmos recheios que eu vou te ensinar hoje, pra você utilizar em bolos, em outras coisas que você queira, tá? Então, vou falar pra você o ponto certinho aí que você precisa pra utilizar em cada coisa, tá? Lembrando que o nosso foco aqui são os copos da felicidade, mas eu te ensino também a modificar a estrutura do ponto aí do seu recheio pra você rechear bolos também sem problema, tá bom? Então a gente vai aprender tudo isso hoje. No final da aula eu também te falo sobre a conservação e a validade desses recheios aqui. E uma coisa muito importante que eu quero falar pra vocês, que desde ontem tem bastante gente aí me mandando mensagem no WhatsApp, tá? Falando, muita gente no meu Instagram há muito tempo me pedindo as apostilas de copos da felicidade, tá? Minhas apostilas de copo da felicidade. E enfim, saíram essas apostilas que são muito pedidas, muito esperadas e que eu fiz com o maior carinho pra vocês, tá? As minhas apostilas custam, de copo da felicidade, custariam cerca de R$97, tá? Por tudo que tem lá. Tudo ensinando a fazer massas, ensinando a fazer recheios, coberturas, diversos tipos, copos da felicidade, salgados também, copos doces, copos com frutas, conservação de fruta dentro dos copos, enfim, mais de 50 receitas e passo a passo ali pra vocês na minha apostila de copos da felicidade, com validade, com tudo ilustradinho, tudo muito bem feitinho pra vocês, tá? E essas minhas apostilas de copos da felicidade custariam cerca de R$97 por conta de tudo isso. Mas pra você que tá aqui me assistindo, eu resolvi fazer uma promoção e fazer, além da minha apostila de copo da felicidade, juntar tudo em um kit completo de apostilas. Então, você vai comprar minha apostila de copos da felicidade dentro desse kit que eu fiz, que conta com 5 apostilas, tá? Apostilas em PDF. Chega pra você no seu e-mail, pra você depois acessar quando você quiser, baixar, imprimir caso queira, tá? Então você vai receber a minha apostila de copos da felicidade com tudo isso que eu te falei, minha apostila especial de bolo no pote, gente, dentro desse kit que eu estou fazendo, minha apostila de tortas no pote, tortas doces, tortas salgadas no pote, na marmita, a apostila de etiquetas, pra você imprimir aí suas etiquetas e não precisar mais gastar dinheiro comprando etiquetas para os seus bolos no pote, copos da felicidade, marmitinhas, enfim. E minha apostila de precificação e venda com o cálculo certinho que você precisa para ter o seu lucro. Reuni essas 5 apostilas minhas dentro de um kit e a promoção vai ser de apenas, o valor, né, nessa promoção vai ser de apenas R$29,99. Então tirei os R$97 só da apostila de copo e deixei esse kit inteiro, apostila de copo, de torta, enfim, bolo no pote, precificação, etiqueta, kit com as 5 apostilas por só R$29,99. Não é R$29,99 cada uma, são as 5, juntei tudo em um kit e as 5 apostilas você vai pagar só R$29,99, tá, gente? Se você já tá achando que é uma loucura isso, receber minhas 5 melhores apostilas por esse valor baixinho, eu ainda vou fazer mais uma coisa, porque eu quero que todos vocês possam aproveitar e ter a chance de ter sucesso com os copos da felicidade. E eu resolvi dar inteiramente de graça, como bônus para quem comprar o nosso kit de apostilas, mais 18 videoaulas, tá? Então são 18 videoaulas que você não vai pagar absolutamente nada. Pagou os R$29,99 no kit de apostilas, que já é uma loucura, tudo aquilo por só R$29,99 e você recebe de bônus ali na mesma hora mais 18 videoaulas. Mas essa condição especial são com vagas limitadas e para ganhar as 18 videoaulas você precisa ser uma das primeiras a comprar o seu kit de apostilas. Se você demorar, nosso sistema encerra essa promoção e eu não consigo mais te enviar o bônus, tá? Então como que você vai fazer para ser uma das primeiras, pagar só R$29,99 no meu kit de apostilas e ganhar aí inteiramente de bônus
as nossas 18 videoaulas. Amanhã, logo cedo, com prioridade, antes de abrirem as vagas, a gente manda pra vocês o link promocional para que você consiga comprar aí o seu kit de apostilas por esse valor baixinho e receber de bônus as 18 videoaulas, tá? Nessas 18 videoaulas tem copo da felicidade salgado também, tem salada no copo da felicidade, tem também salada de fruta no copo da felicidade, vários tipos de recheio, montagem de copo Oreo, tá? Copo de paçoca, copo da felicidade de Kinder, enfim, de brigadeiro napolitano você também recebe, creme belga, enfim, você vai receber muito dentro das 18 aulas e mais uma aula completa de precificação, tá? Que eu te ensino absolutamente toda a minha técnica de precificação completa, como que você calcula cada ingrediente aí do seu copo da felicidade, que você também vai poder usar para as outras coisas. Só essa aula de precificação já vale mais de R$100 e eu tô te dando de graça junto com as outras aulas bônus, tá? E não é só isso, gente. Além dessas 18 aulas bônus que você vai receber, você também ganha acesso vitalício pra sempre, tá? Essas aulas e essas apostilas é pra sempre seu. Você também recebe o nosso suporte no WhatsApp, que é só você enviar mensagem pra gente, que a gente tira a sua dúvida referente às apostilas e às videoaulas. E você também ganha certificado de conclusão das aulas, tá? Então, 18 videoaulas mais certificado, tá? Mais suporte, acesso vitalício, você não vai estar pagando nada. Comprando o kit de apostilas por R$29,99, você ganha tudo isso de bônus. Mas pelo amor de Deus, corre, porque se você não for uma das primeiras a comprar, eu não consigo garantir que essa promoção ainda vai estar válida e que você ainda vai ganhar o nosso bônus com as videoaulas, tá bom? Porque o nosso sistema fechou, não consigo abrir. Quem já viu o curso meu sabe que às vezes a gente abre antes e depois não consegue mais abrir tão rapidamente uma outra condição especial como essa, tá? É muita gente esperando, tá? Tem muita gente assistindo, muita gente concorrendo por uma vaga. Então, se você não conseguir aproveitar agora, infelizmente meu sistema não vai reabrir de novo. Então, preciso te falar isso para que você não perca essa oportunidade, tá? Copo da Felicidade você consegue vender todo dia, em toda a época do ano, data comemorativa, data normal, dia de semana, sobremesa, lanche da tarde, café da manhã, gente, dá pra vender copo da felicidade de tudo quanto é jeito. E eu te ensino absolutamente tudo nas apostilas e nas aulas, tá? E agora a gente vai começar a nossa videoaula. Eu vou mostrar pra vocês todas as apostilas, índice, capa, tudo no WhatsApp, tá? Vou mostrar também a listagem completa das aulas bônus que vocês ganham junto com o kit de apostilas, tá? Pra que vocês não fiquem de fora. Pode pagar no cartão de crédito e esse valor de R$29,99 você ainda pode parcelar em 3 vezes no cartão de crédito, tá? Não é 3 vezes de R$29,99. Pega os R$29,99 e divide por 3 vezes, tá? Você pode pagar em 3 vezes até. Ou pagar os R$29,99 no boleto ou por Pix, tá? Que depois você recebe o acesso no seu e-mail. Meu suporte te ajuda a acessar também se você tiver um problema. Pode ficar despreocupada que o meu suporte é reconhecido por ser um dos melhores e de agilidade no atendimento. E também de confiança aí, que vocês podem confiar. Nós tiramos suas dúvidas e atendemos vocês da melhor forma possível, tá bom? Então, eu atendo sempre os meus alunos, os meus clientes, da forma como eu gosto de ser atendida, né? E todo o meu suporte também tá aí pra auxiliar vocês, tá? E agora a gente já vai começar a fazer os nossos recheios, vamos lá! Pro nosso recheio de leite ninho, primeiro esse daqui que vai ao fogo, a gente também vai fazer o mousse de leite ninho, mas é totalmente diferente, tá? Esse aqui é com uma base de brigadeiro de leite ninho, tá bom? Então, ele não é um recheio muito concentrado, porque pra copo da felicidade a gente deixa ele mais molinho, tá? Mas se você quiser deixar ele mais firme pra bolos, também dá e eu vou te falar como fazer, tá? Então, aqui na panela eu tenho uma lata ou caixinha de leite condensado, pode ser o semi-desnatado, não tem problema utilizar para recheio, tá? Em seguida eu vou colocar aqui, ó, uma caixinha de creme de leite. Eu uso creme de leite 17% de gordura, tá bom? Então coloquei aqui uma caixinha de creme de leite. Em seguida eu coloco, ó, 3 colheres de sopa bem cheias de leite ninho. Pode ser o integral ou o instantâneo, não tem problema, tá? Então coloco aqui as 3 colheres de sopa de leite ninho. Em seguida eu vou colocar uma colher de sopa, ó, bem cheia, de manteiga ou margarina sem sal, tá? Sempre sem sal, tá bom? E agora, ó, pro nosso recheio ficar bem cremoso, eu vou colocar uma xícara de chá de leite, leite integral mesmo, tá bom? Então coloco uma xícara de chá de leite.
Por quê? Por conta da consistência que a gente precisa. Se você quiser fazer esse recheio para bolo, você não vai colocar 1 xícara de leite, você vai colocar só meia xícara de leite, tá? Mas pro copo da felicidade eu coloco aqui 1 xícara inteira. Se fosse bolo no pote, eu também colocaria 1 xícara inteira, tá? Agora eu vou mexendo aqui, vou ligar o fogo, colocar no fogo bem baixinho, no mínimo possível, e vou mexendo aqui, tá? Então, vou misturando bem e vou mexer sem parar por mais ou menos uns 25, 30 minutos, mas não se apega tanto ao tempo, tá? Só não para de mexer o seu recheio, porque senão ele vai queimar, vai empelotar, vai ficar estranho, vai ficar ruim, tá? Então, não para de mexer, mexe o tempo todo, tá bom? Até o ponto, que é o ponto que eu vou te mostrar daqui a pouquinho quando a gente finalizar. Então, ó, mexendo sem parar, gente. Fogo mínimo, o mínimo possível. Panela pra fazer recheio, panela de fundo grosso. Qualquer tipo de panela que você tiver aí, tá? Desde que seja de fundo grosso, panela de alumínio, a panela aí que você quiser, tá bom? Fundo grosso, por quê? Porque fundo muito fino queima rápido, tá? E não atinge o ponto certo. Então vai queimar o seu recheio antes de dar o ponto, tá bom? Então, panela de fundo grosso é bem importante pra gente fazer os nossos recheios, tá? Então eu vou mexendo aqui, sem parar esse recheio de ninho, e depois eu te mostro qual que é o ponto certinho. Lembrando de novo, não se apega ao tempo da panela. Por quê? O tempo do fogo que eu te falei. Às vezes leva 20 minutos, às vezes leva 30, às vezes leva 35. Tudo vai depender da intensidade do seu fogo. O meu é bem baixinho mesmo, tá? Vai depender da intensidade do seu fogo e da grossura da sua panela. Marca de ingrediente também varia, tá? No tempo. Então, veja bem o ponto que é o que eu vou te mostrar depois. Vamos lá. Agora, ó, nesse ponto aqui, que ela tá borbulhando bastante, ó, já engrossou bem, tá? Ó, tá num ponto como se fosse um mingau, bem cremoso, olha só a consistência, tá? É esse ponto aqui que a gente vai desligar o fogo. Vou desligar o fogo, passar para um pote de vidro, cobrir com papel filme em contato, tá? E vou deixar ele esfriando por completo pra gente utilizar. Vamos lá. Aqui, ó, passei para um pote, só pra vocês verem a consistência, tá? Ele não fica num ponto de brigadeiro, tá? Soltando da panela, ele fica mais molinho. Se o seu acabar passando do ponto, ficar mais duro, dá pra gente consertar depois com um pouquinho de creme de leite, tá? Na hora que for utilizar eu te falo como, porque às vezes passou 2 minutinhos a mais do fogo, né? Já deu um ponto mais grosso, a gente precisa amolecer um pouquinho mais. Aí a gente coloca creme de leite, mas só depois dele ter esfriado, tá bom? Por enquanto, vamos deixar ele esfriando assim, vou cobrir com papel filme, tá? Aí na hora da gente utilizar, aí eu te falo o que você pode fazer, qual quantidade de creme de leite colocar, caso o seu fique mais duro, tá bom? Agora, pro nosso recheio de brigadeiro ou de chocolate, tá? O que a gente vai precisar? Uma caixinha ou latinha de leite condensado, pode ser também o semi-desnatado, não tem problema, tá? Em seguida eu coloco uma caixinha de creme de leite, tá? Pode colocar aqui a caixinha inteira de creme de leite. Eu uso creme de leite também, de novo, 17% de gordura, tá? Vou colocar aqui, ó, 3 colheres bem cheias de chocolate em pó. Se você quiser fazer um recheio de brigadeiro gourmet, além do chocolate em pó, você pode colocar 100 gramas de chocolate nobre picado. Mas não é pra substituir o chocolate em pó, é pra fazer além do chocolate em pó, tá? Se quiser transformar esse recheio de brigadeiro em recheio de brigadeiro gourmet ou recheio de chocolate gourmet, tá bom? Então, somente pro simples, a gente coloca só chocolate em pó. Tô usando chocolate em pó 50% cacau, tá? Não recomendo que utilize de forma alguma o achocolatado nessa receita, porque ele pode deixar, ele puxa-puxa, seu recheio puxa-puxa, muito doce e muito claro, tá? Então, coloca o chocolate em pó aqui. Quanto maior a porcentagem, mais amargo vai ficar o seu recheio, tá? Então, se colocar 100% cacau, ele vai ficar mais escuro e mais amargo. Até 50% cacau, ele fica aí ao leite, tá bom? Então, coloquei aqui o chocolate em pó. Agora, eu vou colocar 1 xícara de chá de leite, tá? Lembrando que também, se quiser fazer esse recheio para bolo, é só colocar meia xícara de leite apenas, tá bom? Em seguida, eu coloco aqui 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, sempre sem sal, tá bom? Vou ligar o fogo, colocar no fogo bem baixinho, tá? E vou mexer aqui, ir misturando sem parar. Não para de mexer,
tá? Até dar o ponto que a gente precisa, que o ponto é parecido com o recheio de leite ninho também, tá? Não para de mexer, usa uma panela também de fundo grosso, tá? Pra não correr o risco. O chocolate, ele demora um pouquinho mais aqui pra dissolver, tá? Mas conforme for aquecendo aqui a temperatura e a gente mexendo, ele já vai dissolvendo e incorporando. Eu gosto de ir mexendo com um fouet, tá? Pra não ficar aquelas pelatinhas, aqueles gruminhos, tá bom? Mas se não tiver um fouet, pode mexer com a espátula sem problema, vai dando umas apertadinhas pra ir ajudando a dissolver também, sem ficar pelotinha, tá bom? Vamos lá. Vou mexendo aqui sem parar, no fogo baixo, e te mostro qual que é o ponto, tá? Então, novamente, presta bastante atenção no ponto que eu vou te mostrar e não no tempo que ele fica no fogo, porque isso também varia conforme eu já te expliquei antes. Vou mexendo aqui e te mostro o ponto que ele chega. Aqui, gente, olha só, quando chega nesse ponto aqui, ó, borbulhando bastante, tá? A gente já desliga o fogo, tá bom, ó? É nesse ponto aqui que a gente precisa, ele é um ponto mais mole. Lembrando que se o seu passar do ponto também ficar um pouquinho mais duro, dá pra gente arrumar depois com creme de leite, tá? Mas tenta deixar nesse ponto aqui. O meu ficou 30 minutos no fogo baixo, tá? Mexendo sem parar até ele atingir esse ponto. Também não se preocupa que ele não vai ficar mole, viu? Depois de esfriar, ele vai firmar bem, tá? Então pode deixar aqui nesse ponto que não tem problema, tá? Certinho, tá bom? Vou desligar o fogo, passar para um pote, cobrir com papel filme em contato e deixar esfriando por completo pra gente poder utilizar também esse nosso recheio aqui, tá bom? Vamos lá! Agora, para o nosso recheio de leite ninho, que vai na batedeira, que é o mousse de leite ninho, a gente vai precisar fazer na batedeira, né? Não tem jeito, mas pode ser a batedeira aí que você tiver na sua casa. Não precisa ser planetária, tá? Qualquer batedeira faz esse recheio sem nenhum problema, tá? Tenho aqui uma xícara de chá de leite ninho, tá bom? Pra gente falar que o mousse é de leite ninho, a gente tem que utilizar o leite ninho mesmo. Se for falar que é mousse de leite em pó, você pode usar outra marca, tá? Pode ser o leite ninho instantâneo ou pode ser o leite ninho integral. Se você não encontrar o leite ninho, né, nem o integral, nem o instantâneo, pode usar o composto lácteo, tá? Que tem bastante gente encontrando ele por aí agora, não tem nenhum problema, tá bom? Então, uma xícara de leite ninho. Aqui eu tenho uma latinha ou caixinha de leite condensado, pode ser o semi-desnatado, não tem problema, tá? E aqui eu tenho 200 ml de chantilly bem gelado, tá bom? Então, chantilly bem gelado. Deixei ele na geladeira por pelo menos 24 horas, né? Ou da noite pro dia. E antes da gente usar, eu coloquei 20 minutinhos no congelador, tá? Então, vou pegar aqui a batedeira e vou colocar todos os ingredientes. Então, peguei aqui o bowl da batedeira e agora eu vou colocando aqui todos os ingredientes, tá? Então, vou colocar aqui o chantilly. Vou colocar o leite em pó, tá? Tudo de uma vez. E vou colocar também o leite condensado, tá? De uma vez só também. Vou pegar aqui uma espátula pra gente tirar tudo daqui. E vou levar pra batedeira na potência média, tá? Pode ser na potência média mesmo, por mais ou menos aí uns 3 a 4 minutinhos, até que ele fique numa consistência boa. Eu vou te mostrar qual que é essa consistência, vamos lá? Então, vou ligar aqui a batedeira e vou deixando ela batendo por mais ou menos aí cerca de 3 a 4 minutinhos, ou até dar o ponto, tá? Velocidade média, vamos lá. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Então, gente, ó, bati aqui por mais ou menos uns 4 minutinhos, olha só como tá. Ele fica em um ponto, assim, bem cremoso, tá? Olha só. Fica aqui neste ponto, tá bom? Agora eu vou passar para um pote e vou te mostrar melhor como é esse recheio. Vamos lá. Agora, gente, olha só como fica o nosso mousse de leite ninho. Fica bem cremoso. Olha só isso. Esse mousse, que coisa mais linda. Se você quiser um recheio mais firme do que isso para utilizar em outras coisas também, é só você colocar 1,5 xícaras de leite ninho, tá bom?
Então, caso queira mais firme do que isso, mais consistente, é só colocar mais meia xícara. Acrescenta meia xícara, tá? De leite ninho, que também dá certo, tá bom? Agora esse recheio a gente tem que deixar ele estabilizar na geladeira antes de utilizar. Então a gente tem que deixar pelo menos aí de 6 a 8 horas na geladeira. Fecha bem com papel filme, tá? E deixa dentro da geladeira pra ele firmar bem, tá bom? Então eu vou levar aqui o meu, tá? E a gente já continua a nossa aula. Então finalizamos aqui os nossos recheios da nossa aula de hoje, tá? Temos aqui o mousse de leite ninho, o nosso creme de leite ninho e o nosso brigadeiro, recheio de brigadeiro, tá? Já deixei eles estabilizarem pra eu conseguir te mostrar aqui o ponto certinho deles, deixei eles descansarem, tá? Pelo tempo certinho que eu falei pra vocês. E agora eu tô aqui de volta pra te mostrar o ponto que eles ficam. Não se preocupa que ele dá um ponto firme, tá? E o que eu te falei, se não der, se ele acabar passando do ponto aí na panela e ficar muito firme na panela já, tá? Quase num ponto de brigadeiro ou em um ponto mais grosso, é só, depois que ele esfriou por completo, coloca um pouquinho no micro-ondas por uns 30 segundos, 1 minuto, mexe, coloca creme de leite, colherinha por colherinha, que aí ele volta para um ponto mais cremoso e você acerta essa cremosidade aí no creme de leite depois. Não vai impactar na validade, tá? Nem em nada do tipo, não tem nenhum problema, não vai azedar, não vai acontecer nada com o seu doce, mas tem que usar o creme de leite mesmo, tá? Não tenta dar ponto com leite, porque o leite acaba azedando se a gente utiliza o leite sem ser na receita cozida, tá bom? Então, creme de leite, tá? Pra acertar o ponto se ficar muito duro. Se o seu ficou mole demais, muito mole mesmo, que não deu ponto de recheio, pode voltar um pouquinho pro fogo bem baixinho, tá? Mexendo que aí ele volta pro ponto mais firme, tá bom? Então, tem conserto aí. Se quiser o mousse de leite ninho mais firme, mais consistente, é só colocar mais leite ninho conforme eu te falei, tá bom? Então, vou te mostrar aqui o ponto dos nossos recheios, tá? Ó, tem aqui o nosso mousse de ninho, olha só, fica nesse ponto aqui, ó, bem bonitão, pra gente rechear o nosso copo da felicidade. Rende super bem, gente, olha o tanto que rendeu aqui esse nosso mousse de leite ninho. Você pode vender até ele sozinho, que vai, ó, vender demais, porque mousse de leite ninho é muito bom mesmo, tá? Então tem ele aqui, nosso mousse de ninho, conserva ele na geladeira, tá? Pra ele não desandar, tá bom? Aqui o nosso creme, olha só como é o ponto que ele fica, o ponto que eu gosto, tá? Ó, esse ponto aqui bem cremoso, ó, tá bom? Deixa nesse ponto, se quiser um pouquinho mais mole, também pode deixar, só acertar o ponto aí no creme de leite, tá? Mas o ponto que eu gosto de trabalhar com o copo da felicidade é esse aqui, ó, pego na colher e ele cai em pedaços, tá bom? Esse aqui é o de leite ninho, vou te mostrar o de brigadeiro, tá? Ó, o mesmo ponto, pego ele na colher e ele cai em pedaços, tá? Ó, fica dessa forma. Se quiser pode dobrar a receita, pode triplicar a receita, desde que você tenha uma panela maior que aguente aí fazer receitas maiores, dobradas ou triplicadas, pode fazer sem nenhum problema, tá bom? Lembrando que ele borbulha bastante, então não faz uma panela muito baixinha, tá? Faz uma panela mais alta se você for dobrar a sua receita. Como eu fiz uma receita só, fiz na panela mais baixa mesmo, mas se você quiser dobrar a receita, faz uma panela mais alta e maior, tá? Pra não ter perigo aí de queimar, nem de sair espirrando por tudo, tá? Então, a conservação desses recheios aqui, ó, esse aqui de leite ninho, que é o mousse de leite ninho, recomendo que você conserve na geladeira, tá? O mousse geralmente a gente deixa na geladeira. Ele tem durabilidade de até 5 dias na geladeira, tá? Não é a durabilidade final do copo da felicidade. O copo varia dependendo do que a gente vai colocar. Eu vou te explicar a validade e a conservação dos copos na aula de amanhã, quando a gente estiver montando, tá? Cada tipo tem uma validade diferente. Esse recheio aqui sozinho de mousse de leite ninho, ele dura até 5 dias na geladeira. Pode congelar por até 3 meses, tá? Depois, para descongelar, é só deixar em temperatura ambiente ou na geladeira até que ele descongele por completo. Se ficar meio poroso depois de descongelar, é só colocar um pouquinho de leite condensado nesse aqui, tá bom? Mas dá certo congelar também, tá? Ele pode congelar por até 3 meses, certo? Agora, o recheio de brigadeiro aqui e o recheio de creme de ninho que nós fizemos no fogo, eles têm durabilidade de 5 dias em temperatura ambiente ou até 7 dias na geladeira, tá? Podem ser congelados também sem nenhum problema. Para descongelar, só tirar do congelador e deixar em temperatura ambiente até ele voltar para o estado normal. Não altera o ponto, não acontece nada, não tem que fazer mais nada neles, tá? Só se ficar um pouquinho mais duro, ajusta o ponto no creme de leite, tá bom? Então pode congelar também esses dois, ou temperatura ambiente por 5 dias,
ou geladeira por até 7 dias, tá? Na aula de amanhã a gente vai aprender a fazer coberturas, chantilly de chocolate, montagem dos nossos copos, tudo certinho. Vamos fazer vários copos da felicidade, você vai ver só como que monta e como que dá pra fazer muita coisa com o que eu tô te ensinando, tá? Então, espero você lá no grupo, se atenta aos recados, vou mandar tudo aí, os recadinhos no WhatsApp, toda a listagem de aulas, tudo aí que você vai receber dentro do kit, as apostilas, foto das apostilas, enfim, tudo vou te mandar no WhatsApp. E amanhã eu te vejo na nossa terceira videoaula pra gente fazer a montagem e as coberturas, tá bom? Espero que esteja gostando, um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!